Hoje nós vamos falar sobre a fé que nós precisamos para continuar quando nos dá vontade de parar. Verdade que muitas vezes nós estamos diante de grandes desafios, desafios que nós sabemos até mesmo que teríamos que enfrentar ou que temos que enfrentar, mas nós não temos força para avançar porque nos dá o desânimo. E aí nós temos vontade de abandonar tudo, virar as costas, deixar aquilo para lá. Mas a verdade é que talvez você já tenha passado por isso, de olhar para um desafio e deixar para lá, e no dia seguinte você vê que aquele desafio ele ficou ainda maior. A verdade é que o segredo para isso é nós avançarmos, mas muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e olhamos e nos deparamos com a nossa pequenez, muitas vezes nos deparamos com, na verdade, o estado das nossas limitações. E a verdade é que muitos homens de Deus e mulheres no passado também enfrentaram tudo isso. Só que eles passaram por isso e os obstáculos não conseguiram pará-lo. Eles tiveram muitos desânimos, mas muitas vezes o Senhor vinha ali e os animava novamente e eles avançavam. Quero dizer que passar por um momento de desânimo é completamente compreensível e natural, mas ficar uma vida inteira desanimado, isso já é um problema muito sério. Escute, nós estamos hoje na última mensagem do ano de 2023. Nós estamos a poucos dias e até poucas horas de fecharmos um ciclo e começarmos um novo ciclo do ano de 2024. E é essa última mensagem do ano de 2023 aqui no canal, eu quero falar sobre o desânimo e a fé que nós precisamos para seguir em frente quando nos dá muitas vezes vontade de parar. Para isso eu quero falar um pouco sobre Elias, ok? Daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre Josué e falar sobre aquilo que Jesus nos orientou diante do desânimo. A Bíblia fala que Elias, um grande profeta, um grande homem de Deus, esteve diante de um grande desafio, diante dos profetas de Baal, e ele tinha tanta intimidade com Deus que Elias fez uma pequena oração. Ele disse: eu sou um homem de Deus, caia fogo do céu. E a Bíblia diz que no mesmo instante Deus respondeu. Elias era um homem que tinha intimidade com Deus e ele tinha muita fé. Mas ao mesmo tempo que Deus o respondeu com fogo, quando os profetas de Baal foram destruídos, alguém ficou incomodado. Jezabel ficou incomodada. E o que ela fez? Ela ameaçou Elias de morte. Ela falou: olha, assim como vocês fizeram com os profetas de Baal, assim acontecerá com vocês. Amanhã, nesse mesmo horário, você estará morto. Sabe o que aconteceu? Elias, ele fugiu. Um homem cheio de fé, ele fugiu. E a Bíblia diz que ele foi para dentro de uma caverna. E ali ele ficou muito aflito. Ali ele ficou muito desanimado. E aquele desânimo fez com que ele dormisse. Ele achava que só ele tinha restado e que todos os profetas tinham sido mortos. E ele não estava mais querendo cumprir a sua missão, continuar a sua missão, por causa de uma ameaça. Sabe? Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão me ouvindo aqui já enfrentaram grandes desafios, já enfrentaram grandes gigantes e já venceram muitas batalhas. Mas às vezes, uma coisa que aparentemente é bem menor, uma ameaça bem menor do que a ameaça de um gigante, quando ela chega, ela pode entrar como uma flecha nos nossos corações e trazer o desânimo e nós acharmos muitas vezes até mesmo que Deus nos abandonou. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus, ele não te abandonou e ele nunca te abandonará. A verdade é que Deus permite algumas coisas acontecerem para que haja um crescimento, haja um amadurecimento, e outras coisas é simplesmente o fruto ou o resultado daquela guerra espiritual que nós estamos enfrentando quando nós lutamos para viver o propósito. A verdade é que a Bíblia diz que no mundo, Jesus ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus ele nunca prometeu que nós teríamos uma vida sem lutas. Ele nunca prometeu que nós teríamos uma vida
sem desafios e sem aflições. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. Então, as aflições no mundo, elas são completamente compreensíveis, porque Jesus ele falou sobre isso. Mas ele também disse: tende bom ânimo. Por que ele fala tende bom ânimo? Porque as aflições, elas têm uma característica. Ela tem a característica de roubar o nosso ânimo, de roubar a nossa paz, de roubar a nossa comunhão, inclusive, com Deus. Roubando o nosso ânimo, ele está colocando o desânimo em nós. Por isso que Jesus, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, Jesus, ele venceu o mundo. E nós também podemos vencer se nós tivermos fé nas suas promessas. Se nós tivermos fé para vivermos as promessas e comunhão com ele, para entendermos o seguinte, que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as coisas em nossas vidas. Ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Ele fez uma promessa para nós e ele vai cumprir. Agora, a condição dele cumprir esta promessa é se nós cumprirmos a nossa missão, se nós ficarmos de pé para cumprirmos a nossa missão. Então entenda uma coisa, Elias estava ali dentro daquela caverna aflito, sem saber o que fazer. Mas o Senhor veio, pela sua graça, pela sua misericórdia, enviou o seu anjo. E sabe o que aconteceu? O anjo acordou Elias e disse: Elias, levanta, acorda, come e bebe. O anjo foi lá e serviu um maná para Elias. Come e bebe, porque é grande a sua jornada. Depois de Elias acordou, comeu, bebeu e recuperou as suas forças. E aconteceu isso ali por 3 vezes, até que Deus recuperou o ânimo de Elias. Elias permitiu que Deus restaurasse a sua fé e o seu ânimo, e ele levantou e continuou a sua jornada. Eu quero dizer para você que está me assistindo hoje, eu não sei o que você enfrentou nesse ano de 2023, eu não sei como você está findando este ano, mas eu quero dizer para você: tenha bom ânimo para que você venha enfrentar o ano de 2024 de cabeça erguida, confiando que aquele que te chamou, aquele que fez a promessa, é fiel para cumprir. Simplesmente você precisa ter ânimo e se pôr de pé, ou se pôr na posição que o Senhor te chamou. Sabe, eu me lembro de um outro homem de Deus aqui, um homem chamado Josué. Josué, ele estava no momento decisivo da sua vida. Josué, aqui no capítulo número 1, capítulo que nós vamos fazer a leitura, ele está desanimado, porque Moisés havia saído de cena. Moisés havia morrido ou desaparecido naquele monte. Certo é que Moisés já não voltaria mais para liderar o povo. E aí o Senhor vai falar com Josué o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Entenda, Josué havia vivido o tempo todo ao lado de Moisés, do seu líder. Ele era um ótimo auxiliar, mas ele não sabia o potencial da sua liderança. Ele não sabia que ele seria capaz de continuar conduzindo aquele povo. E agora o Senhor manda Josué, com outras palavras, enxugar as lágrimas do luto e assumir o posto de líder da nação de Israel. De repente, eu não sei o que está acontecendo contigo, mas de repente o que pode ter acontecido, de repente pode ter acontecido ali uma tragédia, ou algo que te desafie a assumir um posto, assumir um controle de algo, que isso pode inclusive te deixar perplexo e desanimado com um tão grande desafio.
assim como Josué estava. E Deus estava ali querendo que a promessa se cumprisse na vida de Israel, e agora ele precisa levantar Josué. No versículo 13 ele vai dizer: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés darei a vocês. Versículo número 4: seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Deus está passando então ali a planta para Josué, e parece que eu fico vendo agora o rosto de Josué, os olhos de Josué olhando para aquela geografia toda que Deus está colocando diante dele. E parece que eu também consigo imaginar suas pernas e os seus joelhos batendo um no outro, de medo, de apavoramento, de tão grande missão. Porque eu digo isso porque o que nós vamos ler daqui por diante, nós veremos então que Deus ele vai trazer uma palavra de encorajamento para Josué. Diz assim: ninguém conseguirá resistir a você. Ou seja, você, por andar comigo, se tornará uma pessoa irresistível. Os inimigos não vão conseguir te abater, eles não vão conseguir te resistir. E não só, sabe, eu digo que Josué estava com seus joelhos batendo um no outro, porque ele acompanhou a vida de Moisés. Ele acompanhou os desafios que Moisés tinha. Moisés não tinha só um desafio de liderar o povo até a terra prometida e de vencer os gigantes, os inimigos que encontravam no caminho. Moisés enfrentou, inclusive, até mesmo muitos inimigos internos no meio de Israel. Moisés enfrentou muitas pessoas que duvidavam do chamado dele. Sabe, em Números 14, quando fala que os 12 espias foram espiar a terra prometida, 10 espias chegaram ali dizendo que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, mas que seria impossível eles adentrarem aquela terra. Seria impossível entrar porque ali haviam gigantes. Como se eles estivessem querendo anular a promessa, querendo dizer que aquele que fez a promessa mentiu. Quer dizer para você que aquele que te fez a promessa não mentiu. Ele te chamou e ele disse que te daria uma terra, ele fez promessas para você e ele é fiel para cumprir. Aqueles 12 espias, 10 deles difamaram a terra, como diz a palavra, mas 2 deles, e um deles era Josué e Calebe. A Bíblia diz que tiveram um espírito diferente. E eles disseram: subamos animosamente e possuamos-la, terra que mana leite e mel, a terra que o Senhor nos prometeu. Os gigantes serão o nosso pão e a nossa carne. Se tão somente nós obedecermos e subir, nós possuiremos aquela terra. Josué estava lá. E sabe o que aconteceu? Ao invés do povo ouvir Josué e Calebe e Josué, sabe o que aconteceu? Eles pegaram pedra e difamaram, o povo todo veio para apedrejá-los. Então Josué tinha acompanhado tudo isso, eles viram o quanto o povo era rebelde. Mas agora ele teria que lidar com tudo isso, porque não teria mais Moisés ali. Então é por isso que Deus vai dizer para ele: ninguém conseguirá resistir a você. Deus está falando dos inimigos externos e internos. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus está dando essa palavra para Josué, para dizer: calma, fica tranquilo. Você não viu? Tinha uma referência. Você não viu como eu fui com Moisés? Você não viu como eu abri o mar vermelho? Você não viu como eu fiz o maná descer do céu? Você não viu como eu enviei as cordonizas para vocês comerem? Você não viu como eu fiz a água verter da rocha no meio do deserto? Você não viu como que a minha glória desceu quando tentaram vos apedrejar junto com Moisés? Você não viu tudo isso? Então significa que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. E agora eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que está me assistindo aqui, ouvindo essa palavra. Sabe? Assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi
com Josué, assim como o Senhor foi com Caleb, assim como o Senhor foi com todos os homens e mulheres na Bíblia, assim como o Senhor tem sido fiel na minha vida, eu posso te dizer uma coisa, que Ele será contigo até o fim da tua vida. Por onde quer que você for, se você hoje decidir enfrentar todos os gigantes, se você hoje permitir que o Espírito Santo, através dessa palavra, recupere o teu ânimo, a tua fé e a tua alegria, a alegria da salvação, a tua alegria no Senhor. Se você permitir que isso aconteça, o Senhor estará sempre contigo. Você nunca estará sozinho. Ainda que você pense que esteja só, Ele estará sempre ao teu lado. E Ele está aqui animando Josué, dizendo: eu estarei com você. Eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Receba essa palavra nessa hora. Deus nunca te abandonará. Ele nunca te deixará. Versículo 6, ele vai dizer o seguinte: seja forte e corajoso. Receba essa palavra. Ah, mas eu sou tão fraquinho. Josué estava pensando isso. E não é errado você pensar isso. Errado seria você continuar pensando nisso depois que o Senhor diz para Josué e diz para nós hoje aqui, ó, seja forte e corajoso. Sabe? Ser forte e corajoso é uma opção nossa. Você se torna forte e corajoso quando você opta em obedecer o Senhor e enfrentar os desafios que Ele tem pela frente para as nossas vidas. Existe um novo ano começando. Existe um novo ciclo começando. Onde você precisará, nós precisaremos cada vez mais ser forte e corajoso. E como é que eu faço isso? Confiando em Deus. Nesse mundo que nós estamos vivendo, só existe uma forma de nós sermos corajosos diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas ruins acontecendo. Só confiando no Senhor. E isso é opcional. Você tem como escolher confiar ou não confiar. Você tem como escolher ser forte confiando nele ou ficar fraco, desanimado, cabisbaixo por não confiar nesse Deus que fez a promessa. Seja forte e corajoso. Eu quero declarar essa palavra para o teu ano de 2024. Eu quero declarar que você será forte e corajoso. Ele diz, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Seja forte e corajoso, porque você vai chegar até o final da tua jornada. Seja forte e corajoso, que você vai conseguir levar a sua família em bom caminho para a promessa que eu fiz para você e para a sua casa. Seja forte e corajoso, você vai conseguir chegar ao final dessa faculdade, você vai conseguir se formar. Seja forte e corajoso, você vai conseguir pagar todas essas dívidas. Seja forte e corajoso, você vai conseguir resolver esses problemas financeiros. Seja forte e corajoso, você vai conseguir vencer esse tratamento da tua saúde. Seja forte e corajoso, você vai conseguir resolver o problema do teu casamento. Seja forte e corajoso. Não desanime, não olhe para trás, não pense que está tudo perdido. Versículo número 7, o Senhor vai voltar a dizer a Josué, versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. E aí ele vai dar a receita, como ele vai fazer para ser forte e muito corajoso. Olha o que ele vai dizer. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Todas as vezes que nós acreditamos na palavra de Deus, todas as vezes que nós confiamos nesta palavra, todas as vezes que nós obedecemos esta palavra, o Senhor nos enche com espírito de ousadia e coragem. Todas as vezes, por isso que ele vai dizer, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desvie para a direita, nem se desvie para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Quer dizer para você hoje que
O segredo do teu sucesso em 2024 continua sendo o mesmo segredo que Deus deu para Josué há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás. Não se desviar da palavra nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Ah, mas eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer em 2024. Você nem precisa saber, você só precisa crer, você só precisa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Quer ser bem-sucedido? Confie nessa palavra. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Outra instrução. Olha aí, outra instrução. Não só meditar nessa palavra, ok? Não se desviar, mas não deixar de falar. Por que deixar de falar? De pronunciar. Porque eu não sei se você sabe disso, mas a Bíblia diz que a palavra tem poder. Entenda, a Bíblia diz que Deus, com a sua palavra, Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. O mundo era um abismo, o mundo era trevas, e o Senhor disse, haja luz. E o que Ele está dizendo aqui, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O que Ele está dizendo? Pronuncie as palavras deste livro. Não só não se desvie para a direita ou para a esquerda, mas também não deixe de pronunciar para que essa palavra venha reverberar e produzir o seu efeito, mas também de interiorizar, meditar nela de dia e de noite. Quantas vezes meditar de dia e de noite? Ah, eu não quero ser um fanático. Entenda uma coisa. Isso não é questão de ser fanático. É questão de querer vencer. É questão de querer ser bem-sucedido naquilo que Deus te chamou para ser. É questão de querer vencer o desânimo. É questão de querer vencer a depressão. É questão de querer vencer a ansiedade. É questão de querer confiar simplesmente nessa palavra e fazer com que essa palavra se materialize na sua vida. Então, não deixe de falar as palavras, nem de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está nela escrito. Ou seja, existe mais ou menos na palavra de Deus, aproximadamente 8.000 promessas. Que todas essas promessas são potencialmente realizáveis na sua vida. Mas para que essas promessas se cumpram na sua vida no ano de 2024, você precisa ter essa instrução que o Senhor deu para Josué, ela serve para nós. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Pronunciar esta palavra e meditar nela de dia e de noite. Ok? Para que nós possamos cumprir fielmente o que nela está escrito. Todas estas 8.000 promessas que eu falei que existem nesse livro, que são potencialmente cumpríveis em nossas vidas, elas só se cumprirão se nós fizermos, ou seja, cumprir essa palavra fielmente, cumprir o que está escrito fielmente. Aí as promessas se cumprirão. Olha o que ele vai dizer. Só então, só depois que fizer isso, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Mais uma vez ele vai repetir como ser bem-sucedido. Depois que você meditar nessa palavra de dia e de noite, depois que você pronunciar essa palavra, depois que você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, só então você será bem-sucedido. Eu estava falando com Josué. Existia um projeto muito grande que ele agora teria que liderar. Um desafio. O Senhor agora está pegando esta palavra e está trazendo a revelação desta palavra para a sua vida, para as nossas vidas, para o ano de 2024. Quer ser bem sucedido? Não se desvie dessa palavra. Confie nessa palavra. Versículo 9, para nós encerrarmos. Não fui eu que lhe ordenei, ele faz a pergunta. Seja forte e corajoso.
Então aqui você pode escolher ser ou não ser, obedecer ou não obedecer. Mas existe aqui, para quem teme ao Senhor, para quem é servo dele, ou quer ser um servo de valor, uma ordem também, uma ordenança. Ele vai dizer, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Sabe? Ele vai dizer, não se apavore, nem se desanime diante de grandes desafios. Como já afirmei, muitas vezes nós desanimamos. Josué, Deus conhecia o coração dele. E é por isso que ele estava falando assim com Josué. Não se desanime, não se apavore, porque era grande o que ele faria. E é grande o que Deus tem para a sua vida. Confie, é muito grande o que Deus tem para você. E por isso que às vezes vem o apavoramento. Por isso que às vezes vem o desânimo. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Olha que lindo. Não se desanime, não se apavore, não se desespere, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Eu quero profetizar e declarar isso na tua vida. No ano de 2024, o Senhor estará com você por onde quer que você andar. É um ano de grandes desafios, será um ano de grandes desafios, mas também será um ano de grandes oportunidades para quem aceita viver esta palavra fielmente. Eu quero orar por você nesse momento. Põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, aqui eu estou diante do teu povo, Senhor. O Senhor tem nos chamado para declarar a bênção do Senhor, Pai, para todas as pessoas que têm nos acompanhado, que têm estado conosco durante todo esse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço nesta hora que o Senhor venha, Senhor, diante de tantos milagres que o Senhor tem feito, diante de tantas coisas que o Senhor tem operado, Senhor. Hoje eu lhe peço que o Senhor venha recuperar o ânimo desta pessoa, venha trazer através da tua palavra o ânimo que ela precisa para viver na bênção, Senhor, neste ano de 2024, Senhor. Que ela venha recuperar o ânimo, que toda ansiedade, Senhor, seja vencida, Senhor, que todo medo seja ultrapassado, para a honra e glória do teu nome, Senhor, que todo desânimo, que todo apavoramento, Senhor, assim como o Senhor foi com Josué, seja, Senhor, com cada um, para a honra e glória do teu nome, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que o Senhor venha te abençoar em tudo que você fizer nesse ano de 2024. Eu tenho certeza que será um tempo de bênção e de vitória para todos vocês que têm nos acompanhado. Eu estarei todos os dias desse ano orando pela sua vida, abençoando em nome de Jesus. Eu quero desejar um feliz ano novo de muita paz, muita prosperidade a todos vocês, a sua casa, a sua família, sejam todos prósperos e abençoados pelo Senhor Jesus. Tenha muito ânimo, sejam fortes e corajosos. E se Deus quiser, no próximo ano, nós estaremos aqui juntos novamente. Um grande abraço e um beijo no teu coração.